Depois de mais de um mês bloqueado, o X, ou Twitter, voltou a funcionar aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, a discussão é sobre como a rede social pode influenciar no resultado das eleições presidenciais. É o que a gente confere agora na reportagem. 2 anos depois do bilionário Elon Musk comprar o Twitter em uma negociação polêmica, a rede social pode ser mais decisiva do que nunca na democracia norte-americana. Agora chamado de X, o aplicativo que conta com cerca de 100 milhões de usuários só nos Estados Unidos, se tornou o centro das discussões entre os candidatos à presidência, ligando o sinal de alerta entre as campanhas e especialistas no país. Depois da compra da empresa em 2022, Elon Musk prometeu que a rede seria um espaço para a liberdade de expressão. As regras que os usuários precisam concordar, porém, continuam explícitas. Mas a tecnologia avançou e os riscos também. Os chamados deepfakes foram ganhando espaço, a ponto do próprio empresário compartilhar um vídeo falso da candidata democrata Kamala Harris, alegando ter tomado o lugar de Joe Biden por uma suposta senilidade do presidente. A publicação, feita em julho, teve mais de 100 milhões de visualizações, mas vai contra as normas do aplicativo. O caso despertou a ira do governador da Califórnia e crítico do bilionário, o democrata Gavin Newsom, que disse que o conteúdo devia ser declarado ilegal. Musk, por sua vez, retaliou. O empresário anunciou a mudança da sede de São Francisco para Austin, no estado do Texas, após uma série de publicações contra Newsom. Acusado de promover desinformação e discurso de ódio, Elon Musk também autorizou o retorno de Donald Trump à plataforma. O ex-presidente estava suspenso da rede desde a invasão ao Capitólio em janeiro de 2021. Os dois, inclusive, participaram juntos de uma live no último mês de agosto. Em pleno período eleitoral, Musk tem entrado de cabeça na campanha republicana. Além das doações milionárias e os elogios públicos, o empresário esteve ao lado de Donald Trump no último final de semana em um comício em Butler, na Pensilvânia, onde o candidato foi alvo de uma tentativa de assassinato em julho. Em contrapartida, o sul-africano recebeu uma proposta para integrar o governo caso Trump volte à Casa Branca em 2025. A expectativa é que ele assuma o cargo de chefe do Departamento de Eficiência Governamental, que supervisionaria os gastos do Estado americano. Para o professor de opinião pública da USP, Luiz Alberto de Farias, o posicionamento de Elon Musk pode ser considerado arriscado do ponto de vista empresarial. O Twitter sempre teve uma característica bastante forte de ser um espaço de debate político. E quando nós falamos de debate político, também é natural imaginar que seja um espaço talvez um pouco mais acalorado, mais apimentado. Nos últimos tempos, especialmente depois da aquisição dessa plataforma pelo bilionário Elon Musk, isso acabou tendo uma certa transformação. Primeiro, uma desvalorização enorme da própria plataforma, que passou a valer mais ou menos 25% daquilo que ela valeria originalmente. O outro ponto foi uma polêmica mudança de nome, uma certa fixação por uma tal letra que descaracterizou a trajetória da plataforma, de Twitter para X. Hoje, todos nós continuamos dizendo o X, ex-Twitter, porque isso gerou uma certa confusão. A postura do Elon Musk nos últimos anos tem sido alguma coisa, no mínimo, curiosa. Os grandes empresários, os grandes bilionários, eles procuram muito mais fazer investimentos que deem retorno do que colocar as suas moedas em roletas muito arriscadas. E a política, como nós sabemos, ela sempre foi um espaço de investimento dos bilionários, mas ao mesmo tempo sempre foi um investimento muito cuidadoso para não fazer uma associação direta. O Elon Musk assumiu uma postura de defender determinadas bandeiras, então não apenas a rede, mas tudo que está associado a ele tem um discurso muito próprio, muito característico, o que leva certamente a um certo nível de risco, a uma perda, por exemplo, como aconteceu na valorização do Twitter, o X, e como pode acontecer em várias outras plataformas em que ele efetivamente invista. Nos Estados Unidos, ele está buscando uma posição, ele está jogando as suas cartas na mesa, mas como todos os empresários, é perfeitamente possível, em caso de o candidato dele não ser vitorioso, ele volta atrás e passa a buscar uma outra bandeira. A aproximação entre Elon Musk e Donald Trump é vista como um trunfo para o republicano.
Internamente, a campanha acredita que o apoio do dono do X possa significar uma aproximação com outros nomes ligados a Big Techs do Vale do Silício, que são historicamente aliados com o Partido Democrata. Musk se tornou a exceção e pode ajudar a abrir novas portas no setor. A sinalização também foi feita na escolha de J.D. Vance como candidato a vice-presidente, um nome com boa interlocução com os investidores da área. Kamala Harris e os líderes democratas seguem utilizando o antigo Twitter para divulgar as propostas e agendas, além dos ataques ao opositor. Mas, apesar dos esforços, o alcance no aplicativo ainda é consideravelmente menor que o de aliados republicanos. No último mês, Elon Musk afirmou que Kamala Harris censuraria a rede social caso chegasse à presidência. A ação não foi discutida pela democrata nessa campanha, mas durante uma entrevista em 2019, a então pré-candidata defendeu uma suspensão da conta de Donald Trump por suposta violação das regras de uso. De fato, um eventual governo Harris, a partir do ano que vem, pode afetar os negócios de Musk de outra forma, com mais regulações contra a SpaceX, empresa do setor aeroespacial que possui parcerias estratégicas com a Casa Branca. Mas a política, traduzir os apoios virtuais em votos, nem sempre é uma tarefa simples. As redes, elas têm sido muito impactantes, especialmente para as suas bolhas. Quem está em determinados grupos certamente não faz a menor diferença se a informação é verdadeira ou não. Ela quer acreditar naquilo, ela já traz consigo seu viés de confirmação. Então, o que a gente pode perceber é que o que as plataformas fazem é criar grandes clubes digitais em que as pessoas vão se alimentar de amor ou de ódio, normalmente mais de ódio, e se referenciar a partir dos seus próprios desejos de crença, ignorando a própria realidade. Então, eu acredito que isso aconteça independente das plataformas. Eu não acredito que qualquer campanha político-eleitoral possa dispensar uma parte do planejamento bastante importante, seja do ponto de vista de verbas, seja do ponto de vista de estratégia para as redes sociais digitais. Campanhas que ignoram as plataformas digitais estão fadadas naturalmente ao fracasso, mesmo para cargos talvez menos expressivos. Mesmo com o número de usuários em queda em todo o mundo, o X segue com força na internet. Resta saber qual candidato poderá logar a conta na rede da Casa Branca.